Olá, está começando mais um Querido Patrick. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Patrick, Patrick Lima em todas elas, redes sociais. Clica lá. E vamos falar hoje sobre papo aberto. O tema é papo aberto, porque é um diálogo aberto, a gente falar de vários pensamentos aqui intrusivos e afins. E eu quero começar esse podcast com um texto da Lineker, do seu último álbum Caju, que diz mais ou menos assim: De olhos abertos, eu observo o movimento na estrada e penso na minha trajetória até aqui, nas inúmeras coisas que meus olhos já viram. Me percebo sendo uma grande colecionadora de boas memórias, é claro. Dentro dessas memórias também existem alguns equívocos, os deslizes, alguns tombos e precipícios. Mas impressionantemente, que mesmo com esses declínios, eu ainda me lembro como voar. Percebeu que ela falou de si na terceira pessoa, reconhecendo o seu ponto de vista da pessoa que ela é? Gente, quando eu escutei ela narrar esse texto no Última Faixa do Caju, eu imaginava assim, gente, a gente precisa às vezes reconhecer que a gente é mesmo, tipo, que mesmo com deslizes, tombos e precipícios, a gente tem que aprender a voar, entendeu? E esse voar, eu falo num aspecto de você aprender a lidar com situações da sua vida, que você vai passar por cima delas sim, você vai conseguir sair delas. E acho tão lindo quando a gente consegue reconhecer em si os nossos defeitos, as nossas qualidades, indiferente de opinião de terceiros, sabe? E é muito importante isso pra gente, como pessoa, a gente aprender a lidar com esse tipo de situações na nossa vida. E dentro disso, eu queria falar sobre devolver constrangimentos. Você tem que aprender a devolver constrangimentos sim, gente. Ai, que é porque é uma falta de educação. Se a pessoa foi mal educada com você primeiro, seja de novo, seja em dobro, devolva. Não fique calado. Sabe por quê? Eu fiquei muito tempo calado, gente. As pessoas falavam as coisas comigo, eu chorava, e eu simplesmente, tipo assim, me fechava para aquilo. Ou eu não retrucava, sabe? Hoje em dia a pessoa falou isso daqui comigo, eu tô, ó, metralhadora de assuntos, assim, pá, 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 só palavreado legal, sabe? Só aqueles assim, bem, sabe? Enfim, a gente precisa aprender a devolver esse constrangimento. Gente, dia 12 passou. Eu me surpreendi 90% com tudo que eu vi no Instagram. Eu não queria ter entrado, mas eu entrei de curiosidade, tá? Entrei de curiosidade. Gente, a cada 3 roladas de feed que eu dava ali, a minha timeline, eu ficava assim, gente, fulano namora? Cicrano namora? Como assim fulano namora? Cicrano namora? Eu ficava assim, gente, passado, sabe? E que legal que as pessoas ainda se amam, as pessoas ainda se querem, as pessoas ainda se gostam, sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais indo para um lugar, tipo assim, a solitude é meu lugar. Não, às vezes não. Às vezes você precisa. Eu sempre tenho que embolar no podcast. A gente precisa, às vezes, reconhecer os nossos erros e admitir que as pessoas não estão prontas para viver a totalidade de que você é. Nossa, foi profundo isso, né? A totalidade de quem você é. Você é totalmente toda pessoa, tem que amar os seus defeitos, seus erros e tudo, gente. Voltando no gancho do álbum da Lineker. A faixa Tudo diz muito sobre isso. Se eu for imensa para você, eu sinto muito. E se eu não der pé, eu não vou desistir. Porque amor para mim é tudo. Olha que profundo é isso. Indiferente do que aconteça, você passa por essa situação para você reconhecer que você realmente ama essa pessoa e você daria tudo. Ai, que lindo, né? Legal. Eu senti um leve desconforto no coração. Ai, gente. Ó, vamos falar de um negócio aqui agora, que eu tô assim, barra abismado, barra sem entender o que que a Meta tá pensando disso. Gente, eles me liberaram a função que é o mapa. Aí depois a própria Meta foi lá e desativou essa função. Ô, gente, você tem noção do perigo que é você ter a sua localização divulgada em tempo real para os seus seguidores? O babado é forte. Porque, tipo assim, você vai divulgar a sua localização pra alguém, gente, a pessoa não sabe nem quem é você. Aí a pessoa tá lá, fulano de tal. Olha que legal. Lembrando que
Você divulga a sua localização ali, a pessoa vai saber o que você está fazendo, o que você já fazendo. Gente, não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Eles não poderiam ter habilitado isso, não, gente. Não faz sentido. A rede social já está cada vez mais difícil. Vai lá liberar uma função dessa? Babado. Sabe o que eu mais amei agora no Instagram? Que essa função nova do Instagram Plus, você consegue ver os stories anonimamente. Gente, eu amei isso. Eu amei que eu já não tava aguentando mais, indo toda vez entrando no Safari, pegando o link do perfil da pessoa para linkar dentro de um site para conseguir ver os stories da pessoa offline. Aí minha amiga falou assim: existe uma tática mais legal que essa. Eu falei, qual? Modo avião. Você coloca o seu telefone no modo avião, vê todos os stories, depois você coloca de novo na internet. Gente, isso aqui. Descobriu o mundo, tá? Descobriu o mundo. Falando em descobrir o mundo, outro dia eu vi, ontem que eu vi isso. Uma menina, ela, influenciadora, explicando que pra tirar pelo de blusa, ela usa calça jeans. Eu fiquei assim, calça jeans? Eu falei assim, gente, eu nunca imaginei você usar calça jeans pra tirar pelo da roupa. Normalmente você pega o quê? Passa a mão na água ali e passa na roupa e tira o pelo da roupa. Gente, a menina passou a calça jeans e não sobrou um pelo na roupa dela. Tá? Bom, tô recompartilhando essa dica porque talvez você também não saiba disso, que minha cabeça vai ser quando eu fiquei sabendo. Outro assunto. Tá vendo que é um papo aberto, né? Que eu tô falando de N coisas jogadas aqui, é isso. Ô, gente. Ô, gente. Teve inauguração de uma loja aqui na minha cidade e eu fui lá, né? Com um bom pescoçudo querendo pescoçar tudo ali, fui lá ver. Ô, gente, na hora que eu cheguei na loja, a loja tava vendendo rasteirinha feminina de R$ 39. Ô, gente, eu literalmente estava engatinhando no chão com um pé 37 pra minha mãe. E tipo assim, e eu tinha que achar um outro pé 37. Ô, gente, eu comecei a rodar a loja inteira engatinhado no chão. E as mulheres se matando por causa do calçado de R$ 39. Porque, tipo assim, eram vários modelos. Só que chegou num ponto que tava tão bagunçado que tava achando, tipo, um pé. Aí você tinha que correr atrás do outro pé. Ô, gente, aqui, juro pra vocês, eu perdi minha hora de almoço inteira engatinhado no chão, caçando o pé 37. Consegui 3 pares, tá? Na raça. E arrasei nessa compra pra minha mãe. E claro que levei um pra mim, obviamente. Eu tava doido querendo um All-Star há muito tempo. E tipo assim, pra quem não sabe, o All-Star era uma febre lá em 2012, 2013. Eu usava muito All-Star. Eu tinha um xadrez lindíssimo, que ele estragou, triste. Aí eu falei assim, vou comprar um All-Star pra mim de novo. Ô, gente, comprei o All-Star. Só que eu não lembrava que era dolorido usar um All-Star nas primeiras semanas. Ô, gente, eu chegava aqui em casa com meu pé doendo. Eu não tava conseguindo andar, tava conseguindo parar em pé, de tanta dor que eu senti no pé por causa do bendito do All-Star. Vocês têm noção disso? Tudo é aquele negócio, né? É lindo, maravilhoso. É, mas você sente uma dor do caralho no pé. Que não dá. Não dá, não dá, não dá. Pra você ter ideia, teve um dia no serviço, sabe o que eu fiz? Eu tirei o sapato do pé. Eu tava andando descalço pro escritório afora. Escritório inteiro descalço. A minha meia era branca. Aí voltou encartida. Mas eu tirei do pé. Eu não tava aguentando de dor. Tirei do pé. Literalmente isso. Outra coisa que eu queria falar também. Gente, sou melhor. Eu só tô jogando assunto assim, ó. Copa do Mundo. Tivemos o primeiro jogo, né, aí pra vocês. E, gente, assim, pelo amor de Deus, o Brasil precisa dar um jeito. Porque a cada 3 minutos que passava, um tava no chão. Eu não sei se eu me recordo se jogo da Copa é assim mesmo, se o jogo, o futebol é assim, porque a gente não assiste futebol. Se eles vivem no chão mesmo, porque tipo, não tem lógica. A cada 3 andadinha, corridinha, era um no chão. Aí tinha que levantar, que não sei o quê. A gente tinha que limitar um estresse tão grande. Mas tão grande que eu falei assim, gente, por quê? Por que tem que ser assim? Sabe? Então vamos esperar para o Brasil conseguir, né? Conseguir arrasar. Vamos ver se vai conseguir arrasar mesmo. Se não arrasar, a gente vai fazer o quê? Vamos voltar à vida normal, porque é assim, né? Se não conseguiu, volta à vida normal. Não ganhou, é isso. Tem que aceitar como é que você não veio. E afins. Agora eu quero falar de um assunto que eu tô simplesmente pinicando pra falar com vocês. Que é sobre Backrooms. Gente, eu não assisti o filme ainda, tá? Eu só assisti reviews. Porque eu sou essa pessoa que eu gosto de assistir reviews antes de ver o filme. Ô, gente.
Aqui, sinceramente, pra vocês, eu tô repensando a possibilidade de assistir Backrooms, porque a maioria das pessoas fala assim, gente, ó, você vai pro cinema assistir o filme sem especular nada, sem. Você sai do filme sem entender nada. E eu sou a pessoa que eu preciso entender o filme. Sabe qual filme que eu nunca entendi na minha vida? Vocês vão falar assim, Patrick, tava óbvio. Não sei. A Pele que Habito. A Pele que Habito, gente, é tipo assim, é um filme tão, como é que eu posso dizer, denso. O contexto é denso, eu sei disso. Mas eu nunca entendi aquele filme. Eu ficava assim, gente, mas tá. Aí a menina vai pra lá e negócio da pele, não sei o que, do rosto, aí fica trancada lá na casa. E é isso. Eu falei, gente, mas é isso o filme? Sabe? Não sei. Eu fiquei meio assim. Aí Backrooms é a mesma história. As pessoas falam assim, gente, ó, você tem que ir pro cinema sem ter expectativa de nada. Porque o filme ele é tipo assim, expectativa zero. Você terminar o filme e falar assim, olha que legal, é isso que é o filme. Mas eu quero assistir sim, tá? Eu vou assistir o filme e trago pra vocês uma review depois sobre o que eu achei do filme. Agora eu queria falar de um negócio que chama-se escala 5x2. É isso mesmo, 5x2. Porque a 6x1 tá aí, né? Em execução ainda. Quando que entra a 5x2? Porque eu sei que a inflação vai, ó, o imposto vai, ó, lá em cima, sabe? Você viu que o último subiu, não foi, né? Pois é, complicado. Então, ô gente, aqui, vamos agradecer mais uma vez a nossa querida Erika Hilton por ter hablado muito pela gente lá. E tá super convidada também. Isso igual a Beta agora. A Beta que tem essa mania. Qualquer pessoa que ela fala, tá super convidada. E assim, vamos ver, né, o que vai dar, porque eu acho que o governo, do jeito que tá a situação aí, gente, sei não, viu? Sei não. E o negócio é as empresas se adaptarem a esse formato. Mas até que algumas empresas já têm esse formato, que é aquele negócio que você trabalha 5 folga 2, negócio assim. Eu não encaixo esse formato ainda. Tô no 6x1 ainda. Triste. 6x0. Na verdade, 7x0. E é isso. Então, eu acho que assim, a gente vai chegar assim no consenso. O Brasil tem que chegar nesse consenso aí dos 5x2. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Política tá aí. Ano de política, né? Gente, olha você vê que loucura. A gente que trabalha em área de rede social, essas coisas assim, é um caos. Porque a gente tá falando de Copa, a gente tá falando de causa, a gente tá falando de namorados. Aí agora começa a falar de política, que vem aí a política para vocês em outubro. É outubro? Acho que é outubro. Não sei, não lembro. Tem tantos anos. Então, assim, sabe? Gente, que loucura, que loucura. Tipo assim, surtos. E agora chegou a melhor época. Que é a melhor época do country, a época das festas de São João, e aquele negócio todo. Ô, gente, eu amo essa época, eu amo. Depois eu vou fazer um podcast falando só sobre isso, vocês vão amar. Porque eu tenho várias histórias para contar para vocês. Da época da escola, tá, anjos? É isso. Gente, a gente encerra o podcast por aqui. É um podcast mais curto, a gente fala sobre assuntos pontuais. E trago reflexões sobre ele. Eles, né? Vai ter mais de um. Aqui é negócio. Mais uma vez, se você não me segue nas redes sociais, Patrick Lima em todas elas. O podcast sai episódio quando tem. É isso. Eu sou o Patrick e espero que vocês tenham gostado disso. Tchau.